Olá, TDIstas! Bem-vindos a esse especial Dr. Michael Behe. No programa de hoje nós vamos falar um pouco mais sobre a teoria da evolução, né? E especificamente o Dr. Michael Behe vai proferir um pouco mais sobre a opinião dele a respeito se a teoria da evolução ela foi comprovada ou não. Então nós vamos fazer um react aqui, uma análise sobre a fala do Dr. Michael Behe, isso mesmo. Gente, vale lembrar que isso aqui foi uma gravação feita no Discovery Mackenzie, né, há alguns anos atrás, e a gente fez essas perguntas para o Behe para que a gente pudesse compreender um pouco mais qual era o pensamento dele. Para aquele que não fala inglês, vai estar as legendas aqui embaixo para que vocês possam estar acompanhando o que o Behe está falando. Mas, gente, antes da gente começar, eu quero falar uma coisa com vocês. Agora, no dia 28 e no dia 30 de junho, nós teremos grandes novidades. Então, assim, fique ligado aí na próxima semana, na próxima segunda-feira, que nós vamos ter uma live inédita aqui no canal, tá bom? Com participação do Adalto Lourenço, do professor Marcos, do João Paulo Reis, outros cientistas da TDI, para fazer um anúncio muito importante para vocês. Então, fica a minha sugestão para a próxima segunda-feira, às 8 horas da noite, às 20 horas da noite, essa grande live, né, de lançamento. O que ainda não posso falar, tá? Assista segunda-feira que vocês irão ver o que será falado aqui. Então será um grande anúncio, tá? Um grande anúncio e vocês vão ficar um pouco ligados aí a respeito do assunto. Mas vamos começar aqui fazendo esse react. Então foi feito uma pergunta no Discovery Mackenzie para o professor Michael Behe se a evolução já teria sido provada, né, com tantos supostos inúmeros evidências científicas descobertas. Será que a evolução foi provada ou não? Então é isso que o Michael Behe pretende responder aqui nessa fala. Eu vou soltar aqui para vocês e vocês podem acompanhar o que o Behe está falando através das legendas, quem tem dificuldade com o inglês. Vamos lá. Isso é muito importante, gente. Esse comecinho aqui é muito importante porque já deixa muito claro que qual é a importância do Michael Behe para a TDI, né? Ele é um dos grandes, dos principais nomes da TDI internacional, né? Um dos proponentes assim principais. Então, já deixa muito claro que a fala dele tem total importância no que tange a teoria do design inteligente. Então, essa é a pergunta que ele está se propondo a responder. Vamos analisar. Você que estiver aí nos comentários, for assistir esse vídeo, deixe sua opinião também. Vamos conversar a respeito da fala do Michael Behe. In the past 30 years or so, scientists have been doing evolutionary experiments in the laboratory. They've taken bacteria or viruses and allowed them to grow, and because they're so tiny, they grow pretty quickly and in huge numbers. Trillions of little bacterial cells have been tracked for tens of thousands of generations, and news stories have come out saying, oh, they're evolving, they're changing, they're growing better, faster, and so on, and all variations on that. But what they usually don't tell you is that virtually all of those mutations, the helpful mutations, the ones that allow it to grow faster, are ones that break genes or degrade genes that were already there. They're not building new complex systems. They're destroying complex. Gente, percebam essa fala aqui do Michael Behe. Elas não estão construindo um novo sistema, elas estão destruindo sistemas complexos. Olha, essa fala é muito interessante, porque ele está dizendo que o que se está apontando como uma melhora, na verdade, é o contrário. O Michael Behe aqui está dizendo que o que houve
é uma destruição de sistemas mais complexos em detrimento de sistemas menos complexos, né? Então, na verdade, ele vai até comentar um pouco mais sobre isso naquele livro que ficou muito conhecido dele, que é o Involução de Darwin, onde ele vai fazer toda essa análise, explicando como, na verdade, a evolução ela tem outra interpretação de como ela funcionaria. Mas olha que interessante, essa fala aqui dele talvez seja a mais concisa a respeito desse assunto, né? Que não está se construindo, não está se melhorando nada, mas ela está destruindo os sistemas complexos. Muito interessante a fala do Behe aqui. Systems. For example, a very helpful mutation in a laboratory experiment looking at a bacterial evolution showed that the mutant bacteria could grow 5% faster than the ancestor bacteria. And that's huge difference because in 20 generations, that one that's growing 5% faster will pretty much take over the flask and eliminate the ancestral variation. But if you look at the molecular details, which is where you have to go to evaluate Darwin's theory, because mutations are changes in molecules. They're not just changes in the outward features of an organism. So if you look at the molecular changes in that bacterium, it turns out that the genes that make a particular kind of sugar called ribose were destroyed. They were wrecked by another piece of DNA which randomly inserted in them and destroyed their function. And that helped in the circumstance. It turns out that removing or throwing away parts can be beneficial in some instances. For example, suppose you wanted your car to get better gas mileage and your life depended on getting better gas mileage right now. What could you do quickly to achieve that? Well, you could take off the hood and throw it away. You could take out the spare tires in the back seat and throw them away. And the lighter car might now get better gas mileage, and that might help in the circumstances, but you've only achieved that by throwing away things that had been useful in other circumstances, and you're missing those now, and that doesn't explain where the car came from in the first place, or even the hood or the... Olha que interessante. Esse é um exemplo que ele vai utilizar até mesmo no livro dele, que é o seguinte, eu vou tentar explicar para vocês de uma forma um pouquinho mais didática ainda, né? Mas por exemplo, assim, imagine que você esteja com pouca gasolina, né? E você precisa chegar até o posto, mas você percebeu que não vai dar tempo. Só que uma coisa que consome muito gasolina é, por exemplo, a questão do peso. Então, quanto mais pesado, mais vai ser a questão do consumo. Então, aqui o Michael Behe está dando um exemplo muito didático de que se você eliminar partes desse veículo, por exemplo, você vai estar, de certa forma, diminuindo o consumo, né? Ele está fazendo aqui uma analogia com o processo evolutivo, que na verdade você não está melhorando, mas você está perdendo, certo? Então, por exemplo, assim, quando ele fala, bom, você está pegando seu carro, está dirigindo para tentar chegar no posto, então você vai tentar tirar, por exemplo, o banco, vai lá, arranca fora um banco, vai diminuir um pouco o peso, aí você arranca os outros bancos, fica lá só com o seu banco, aí você, não, vou tirar mais esse aqui também, aí você começa a tirar tudo, um monte de peça do carro, né, para que diminua o peso, você vai lá, arranca o teto, arranca tudo. Então o intuito é realmente economizar para poder chegar, diminuir o consumo de gasolina. Então, por mais que o veículo chegue até o posto de combustível, segundo o exemplo do Behe aqui, ele não vai chegar, digamos assim, melhor ao local. Ele vai chegar destruído, vai chegar deteriorado, certo? Então, é essa a visão que o Behe está passando aqui, que o processo evolutivo, ele, na verdade, ele demonstra uma involução, né, que está se deteriorando com o tempo. Na verdade, o que o Behe está apontando nessa fala dele é que, assim como esse exemplo do carro, né, que ele deu, na verdade, nós estamos perdendo
ao invés de ganhar. Então, o processo evolutivo, na verdade, segundo essa visão que ele está apontando, ele está, digamos assim, mais para perder do que para ganhar alguma coisa, como os defensores da evolução costumam apontar. That you threw away. As science has advanced and developed the technique to look much more closely at the mutations, the DNA changes that accompany evolution, we're learning that the large majority of helpful, beneficial mutations are indeed the ones that break genes or throw them away. And I call that devolution rather than evolution, because you're becoming simpler, not more complex. So don't be misled by big news stories on how fantastic evolution is, because when you soberly examine the process behind it, you see that they're not increasing in complexity or sophistication. Rather, it's the opposite. Olha, muito interessante a fala do Birri aqui, porque mais uma vez ela ressalta qual que é o posicionamento dele a respeito do processo, processo evolutivo, né? Então, ele deixa muito claro qual que é a visão dele a respeito do assunto, né? Ele consegue, de forma muito clara, dizer que a evolução é nada mais do que perca, né? Não se tem, por exemplo, aquela ideia, como os naturalistas defendem, que há um ganho, há uma melhora, né? A gente sabe que o processo evolutivo sempre vai haver uma melhora, né? Com o tempo, com as próximas gerações, sempre vai haver uma melhora. Ou também não, né? Alguns casos, só que esses são eliminados, né? Pelo próprio processo evolutivo. Então, o que acontece? Aqui o Birri está apontando, dizendo o seguinte: olha, na verdade, o que é uma involução, né? As espécies estão se deteriorando, elas estão sendo destruídas, elas estão cada vez mais passando por problemas, né? Então, digamos, tu tem lá o projeto original e com o tempo ela está se deteriorando, né? Então, esse processo evolutivo, essas mutações, na verdade, ela vem tirando a capacidade ao invés de adquirir coisas novas, de melhorar em si aquela espécie. Gente, é mais ou menos isso que o Birri falou, é muito interessante e muito importante a gente ver qual é a visão desses caras, porque são eles os grandes arquitetos, digamos assim, dessa teoria. Então, é muito importante visualizar, entender, compreender o que eles estão falando. Isso aqui é um material internacional, então muitas vezes nós não temos acesso aqui no Brasil, e eu estou tentando trazer para vocês conhecerem um pouco mais do que o Birri fala. Logo mais eu quero tentar fazer alguma coisa com outros proponentes do design inteligente internacional, para que vocês tenham acesso a um material mais internacional e também que vocês possam ver o que está sendo dito lá fora, né? Muitas pesquisas, boa parte das pesquisas, a maioria delas, são feitas fora, de forma internacional, né? Então, assim, é muito interessante visualizar e ver como o design inteligente tem se propagado pelo mundo todo e como ele tem ganhado espaço, né? Cada vez mais no discurso público e também na academia. Então, com o decorrer do tempo, nós vamos estar trazendo esses materiais aqui para vocês, para que vocês tomem ciência, né? Boa parte desses materiais eu vou trazer dessa forma, com legendas, para que vocês possam estar conseguindo entender um pouco melhor. Alguns vídeos aqui do canal, pessoal, se vocês forem ver,